Todos os evangelhos do Novo Testamento falam da importância de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Filho do homem, o Rei de Israel, o Messias. Quero dizer, seja o que for, ele é alguém muito especial. Os estudiosos recentemente desenterraram um misterioso manuscrito que ficou oculto ao mundo por séculos. O Livro de Judas. Em suas páginas, os historiadores descobriram uma revelação surpreendente sobre a morte de Jesus, revelada pelo próprio Judas pouco antes de seu trágico falecimento. Esses textos antigos também contêm trechos enigmáticos que desafiam as crenças convencionais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus na Terra. Conhecidos como gnosis, esses escritos oferecem informações sobre conhecimentos e ensinamentos secretos. Encontramos sabedoria clandestina e verdades ocultas à medida que nos aprofundamos nesses textos. Hoje, o que é essa surpreendente revelação e por que ficou oculta por tanto tempo? Junte-se a nós enquanto descobrimos o que Judas Iscariotes divulgou sobre a morte de Jesus antes de seu falecimento prematuro. O papel de Judas Iscariotes na crucificação de Jesus. Apesar de Jesus ter sido considerado um indivíduo virtuoso durante sua passagem pela terra, alguns judeus buscaram sua eliminação. Muitos o acusaram de blasfêmia por se proclamar filho de Deus, enquanto outros acreditavam que com suas ações ele estava desviando as pessoas. Apesar dos milagres e ensinamentos que validaram suas palavras, alguns permaneceram decididos em seu desejo pela morte dele. Não uma morte qualquer, mas uma crucificação dolorosa. Eles precisavam aprender primeiro para conseguir isso, já que muitos só tinham ouvido falar de Jesus, mas não tinham visto seu rosto. Entra Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus de Cariot, na Judeia. Embora fizesse parte do círculo íntimo de Jesus, suas origens não são muito conhecidas. As origens dele o tornavam algo como um estranho entre os outros discípulos, predominantemente da Galileia. Depois da morte de Judas, revelou-se que seu sobrenome poderia remeter a um grupo de terroristas, embora não tivesse nenhuma filiação com eles. Apesar disso, Jesus confiou a Judas a gestão de suas finanças, uma tarefa que normalmente era atribuída a Mateus, um cobrador de impostos. No final das contas, essa decisão teve um papel crucial na identificação de Judas como traidor, já que era visto como o confidente mais próximo de Jesus. Dada a confiança de Jesus em Judas, nenhum dos outros discípulos suspeitou de traição. No entanto, à medida que se aproximava, a crucificação de Jesus insinuou sutilmente a iminente traição de Judas, cumprindo uma profecia de traição entre seus discípulos. Então, em Getsêmani, quando Jesus levou seus discípulos para as colinas para vigiar e orar, durante as horas que se aproximavam da sua captura e morte, Judas chegou com muita gente armada, com espadas e todo tipo de armas para capturar Jesus. Quando chegaram a Getsêmani, como haviam prometido, Judas se aproximou de Jesus e disse: "Paz a vocês", e o beijou. Imediatamente depois, a multidão soube que era Jesus e fez um movimento para capturá-lo. Pedro tentou se defender sacando sua espada e cortando a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Jesus rapidamente repreendeu Pedro e pediu que guardasse sua espada, avisando que quem mata pela espada morrerá. Informou a seus discípulos que a multidão não tinha poder sobre ele, já que rapidamente conseguiu chamar seu pai para ajudá-lo a lutar contra a multidão de pessoas ali. No entanto, se ele tivesse feito isso, perguntou-lhe se a escritura se cumpriria. Terminando essa declaração, Jesus colocou a orelha do servo de volta no lugar e a curou imediatamente. Então, Jesus se entregou à multidão e seus discípulos fugiram do lugar antes de chegarem, já que os anciãos e sacerdotes não sabiam como era Jesus. Eles precisavam que Judas o identificasse. Então, Judas disse a eles que deveriam prender quem beijasse sua bochecha.
pagaram a Judas para identificar Jesus para eles, e eles se propuseram a prender Jesus. Quanto pagaram a ele? Após os acontecimentos da última ceia, Judas foi até os sumos sacerdotes e os anciãos e negociou um pagamento de 30 moedas de prata para identificar Jesus Cristo para sua captura. Jesus havia insinuado que sabia que Judas o trairia, e Judas pensou que também poderia ganhar uma quantia aceitável traindo Jesus. Além disso, receber um pagamento para identificar Jesus fez com que Judas agisse como um traidor. Se ele tivesse informado os sumos sacerdotes e os anciãos que identificaria Jesus Cristo, sem cobrar nada em troca, teria sido chamado de entrega, ou ato nascido da dor e não de traição. Judas poderia argumentar que se sentia abatido, porque Jesus havia insinuado que o trairia. Então, ele fez o que seu mestre queria e simplesmente o entregou às autoridades. Além disso, poderia-se argumentar que Judas foi obrigado a identificar Jesus. No entanto, porque Judas negociou dinheiro pela identificação de Jesus Cristo para sua captura, o ato é considerado uma traição. É digno de nota o fato de que a ganância levou Judas a trair Jesus. Judas documentou que Judas ficou com algumas das doações que Jesus recebeu e roubou da bolsa do dia a dia. A bolsa do dia a dia se refere aos fundos que Jesus e seus discípulos usaram para o ministério de Jesus e os gastos que isso possa causar. Essa bolsa de uso diário foi financiada com doações. E como Judas estava encarregado das finanças, ele gerenciava e recebia doações. Para ele era mais fácil roubar desses fundos. Portanto, seu amor pelo dinheiro contribuiu para sua traição a Jesus Cristo. Muita gente se perguntou por que Judas aceitou exatamente 30 moedas de prata. Ele poderia ter negociado por mais, e teriam dado mais, considerando que os sumos sacerdotes e os anciãos estavam desesperados para pegar Jesus. Segundo os estudiosos, 30 moedas de prata têm 2 significados simbólicos. Em primeiro lugar, simboliza o cumprimento do Antigo Testamento que o próprio Jesus havia mencionado repetidamente. Se Judas não tivesse aceitado a quantia que lhe foi oferecida, então, ele não teria identificado Jesus Cristo. E é possível que Jesus não tivesse sido capturado, crucificado e ressuscitado. Se você achava que a ideia de que 30 moedas de prata simbolizavam o cumprimento do Antigo Testamento era surpreendente, prepare-se, porque estamos prestes a revelar se Jesus realmente foi culpado do que o acusaram os líderes judeus. Em segundo lugar, a quantia significava que Jesus não era considerado uma pessoa de grande valor. Embora muitos afirmassem que Jesus era um rei e o Filho de Deus, o sumo sacerdote, e os anciãos consideravam isso uma blasfêmia, e os blasfemadores não eram vistos como pessoas valiosas. Jesus era considerado um criminoso, razão pela qual sua morte foi por crucificação. Uma forma que os romanos usavam para matar os criminosos era para dar um exemplo. Na verdade, 30 moedas de prata na Torá hebraica eram suficientes apenas para comprar uma pessoa escravizada. Não dava nem para pagar o salário de um ano inteiro. Esse fato questiona se Judas foi genuinamente motivado pelo dinheiro na traição a Jesus. Embora os acontecimentos de Getsêmani e a aceitação das 30 moedas de prata tenham sua importância, na narrativa da prisão e posterior crucificação de Jesus Cristo, o papel e a motivação de Judas não foram a gênese das ações de Judas ao trair Jesus. O dinheiro representou apenas uma parte da motivação de Judas para trair Jesus. Depois de tudo, Jesus era seu mestre, a quem ele havia servido durante alguns anos. A outra parte da motivação de Judas remonta-se à última ceia. Refere-se a quando Jesus se sentou com seus discípulos para comer com eles. Dizem que aconteceu em um cenáculo em Jerusalém.
A última ceia tem um significado duradouro no cristianismo, pois representa a glória e a alegria que residem na presença de Deus. Também foi um mandamento para os discípulos de Jesus Cristo continuarem celebrando sua fé. Outro ponto a destacar é que a última ceia aconteceu no dia da Páscoa, uma data muito significativa na história judaica e até mesmo do cristianismo após a morte de Jesus. Durante essa festa, Jesus informou a seus discípulos que um deles o trairia. Quando os discípulos perguntaram quem era, Jesus lhes disse que aquele a quem ele daria pão depois de molhá-lo em um prato seria quem o trairia. Então, Jesus pegou o pão em um prato e deu a Judas. Foi registrado que, depois desse evento, Satanás entrou em Judas e residiu em seu espírito. A partir de então, Judas abandonou este lugar. E ele se dirigiu aos sumos sacerdotes e aos anciãos para negociar a captura de Jesus. É possível que Judas tenha confundido as ações de Jesus com instruções, por isso aceitou identificar Jesus para os sumos sacerdotes. Outro significado da última ceia é que Lucas registrou que Satanás entrou no espírito de Judas depois de receber o pão de Jesus. Isso levanta a pergunta de como Jesus o via. Como ele era considerado entre seus discípulos e até que ponto esteve envolvido no ministério de Jesus como apóstolo? Apesar de Jesus ter confiado as finanças a ele, parece que havia uma certa desconfiança em relação a Judas entre os outros discípulos de Jesus. Os relatos de Judas e Mateus sobre o amor de Judas pelo dinheiro e a suposição de Lucas, de que ele permitiu que o diabo o usasse. Não era visto principalmente como um homem capaz o suficiente para confiar a ele o ministério que Jesus ia encomendar nas mãos de seus irmãos. Além de detalhar sua traição, os evangelhos sinóticos mal mencionam Judas. Sempre que mencionam os discípulos, ele é sempre citado por último. O fato de que ele fosse quem traiu Jesus tem importância. A alegria do sábado. Não era apenas o fato de que este dia foi escolhido para glorificar a Deus, mas também que era sobre o bem-estar do povo. O autor de Marcos diz que isso é contrário ao que deveria ser, que o sábado não existisse. Inclusive antes de que os humanos fossem criados ou vivessem no mundo. Permitiu que as pessoas parassem, relaxassem, se dirigissem a Deus depois de uma semana agitada e se concentrassem nele no meio de suas tarefas diárias. Quando Jesus não parou de curar no sábado, ele praticamente refletiu o propósito de Deus por trás desse dia especial. Essa história transmite que nossa teimosia pode ser infrutífera às vezes, porque a importância não está no obstáculo, mas sim na meta. Quando buscamos alcançá-la. Enfatiza que cada indivíduo é responsável por prestar atenção ao seu sistema de crenças e garantir que esteja de acordo com os princípios bíblicos, de vez em quando. Se você achou surpreendente o que os líderes judeus disseram, prepare-se porque estamos prestes a revelar que Judas, na verdade, ele estava cumprindo uma profecia. O uso da palavra traição sugere que havia confiança. Só se pode dizer que uma pessoa te traiu se você já confiava nela. Se você não confia neles desde o começo, então traição é a palavra errada. Portanto, dado que Jesus mesmo usou a palavra traição, isso significa que Judas deve ter sido alguém que Jesus amava e em quem confiava. Esse amor e confiança que Jesus tinha por Judas poderiam explicar as emoções de Jesus em Getsêmani. Jesus já sabia que Judas o trairia quando orou em Getsêmani. Mesmo assim, até Judas já sabia que trairia Jesus, já que Jesus havia revelado isso, mostrando que ele também era humano como todos nós. Jesus lutou com suas emoções enquanto estava em Getsêmani. Ele chorou enquanto orava e até desejou que o acontecimento passasse despercebido e que não morresse, embora rapidamente se chamasse de volta. Esse ato mostrou a dor emocional de Jesus à medida que se aproximava a hora de sua captura. Da mesma forma, assim como Jesus, ele estava lutando contra a confusão emocional.
Judas também duvidava de sua existência e relação com Jesus. É digno de nota o fato de que foi depois da última ceia que Judas foi até os sumos sacerdotes. Portanto, ele deve ter compartilhado parte da agitação emocional de Jesus, imaginado que Jesus estava passando e planejado sua captura. Por isso, Judas identificou Jesus com um beijo. Um beijo simboliza a hospitalidade e o espírito acolhedor na antiguidade. É assim que as pessoas se cumprimentam e se dão boas-vindas. É uma demonstração de amor e apreço mútuo. Essa cultura ainda se conserva na maioria dos países europeus. Podem se beijar nas bochechas sempre que quiserem se cumprimentar, seja de forma formal ou informal. De modo geral, dado que o ato de Judas foi de traição, pode-se argumentar que nasceu do ódio. Ele não deveria ter identificado Jesus com um ato que mostrasse amor e hospitalidade. Então, quando Judas chegou a Getsêmani com a multidão para prender Jesus, mudou o curso da história ao plantar um beijo na bochecha de Jesus. Os teólogos passaram a se referir a esse beijo como o beijo da morte. Um significado de que Judas optou por esse método para identificar Jesus foi mostrar sua proximidade com Cristo e como Jesus se relaciona com todos os seus discípulos. Também foi uma continuação das instruções de Jesus de viver em amor. Judas deve ter sentido que simplesmente apontar para Jesus teria sido degradante, já que ele havia aceitado apenas 30 moedas de prata para trair Jesus. O beijo deu mais interpretação ao motivo de Judas para trair Jesus, questionando assim tudo o que sabemos sobre a traição de Judas. Milais, especificamente, foi o fato de que Judas se suicidou depois da captura de Jesus. Sem dúvida, Judas se tornou um para entre os discípulos de Jesus. Era uma alma perdida. Ao perceber o que havia feito e o fato de que acabará de entregar seu mestre nas mãos dos inimigos, começou a reconsiderar seriamente sua vida. Em sua jornada de autodesprezo, ele voltou aos sumos sacerdotes para devolver as 30 moedas de prata que aceitou como pagamento por identificar Jesus. Os sumos sacerdotes se negaram a devolver o dinheiro, alegando que agora era deles. Naquele momento, Judas achou que não tinha outra opção, e sua grave traição justificava sua morte. Então, Judas se enforcou em uma árvore, mais tarde conhecida como a Árvore de Judas. O relato de Paulo sobre a morte de Judas foi mais sangrento. Pintou que Judas caiu de um lugar alto, batendo a cabeça e os olhos de forma horrível. O que a ação de Judas sinalizou foi seu remorso por suas ações. No entanto, isso também indica que ele nunca entendeu verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Se ele tivesse entendido, teria buscado perdão, orado a Deus por suas ações e genuinamente se agarrado à sua fé. Assim como Pedro fez quando negou Jesus a caminho da forca. Jesus pregou o amor do Pai e até realizou milagres para ajudar em sua pregação. Por exemplo, Jesus impediu que as pessoas atirassem pedras na mulher adúltera, alegando que todos haviam pecado em algum momento de suas vidas. Ele também curou os pecadores para anunciar a palavra de Deus e o amor do Pai. Sobre esse amor se construiu o ministério de Cristo. Se Judas tivesse entendido a essência da mensagem de Jesus, ele não teria se suicidado, mas sim buscado restituição. No entanto, isso também mostrou que a dor não poderia ter motivado Judas a trair Jesus. Havia, mais do que isso, uma profecia. Parecia mais que as mãos de Judas estavam forçadas e ele não tinha ideia do que estava fazendo. Era como se ele estivesse cumprindo uma profecia. A obra de Jesus na terra só se completaria se ele morresse e ressuscitasse. A conclusão do seu ministério terrenal dependia da sua captura e mostrou que o amor de Deus ainda existe, independentemente das ações humanas. Por isso era importante que houvesse um vilão na jornada. Judas era simplesmente o escolhido.
A profecia da vinda de Jesus. O Filho de Deus é mencionado no Antigo Testamento. Até o próprio Jesus sabia que morreria nas mãos dos sacerdotes. Ele também sabia que um de seus discípulos seria quem o trairia. Ele disse a seus discípulos que um deles o trairia. E então apontou quem o faria. Isso indica que as ações de Judas tinham como objetivo o cumprimento da profecia. Se você ficou surpreso com a ideia de que Judas estava cumprindo uma profecia, prepare-se para se aprofundar. Enquanto exploramos os argumentos teológicos contra o livre-arbítrio de Judas. A profecia foi essencial para o nascimento do cristianismo. E sem que Judas traísse Jesus Cristo, é possível que a profecia não tivesse se cumprido. Para mostrar o quão vital era a profecia, em Getsêmani, quando Jesus estava orando, ele desejou que o cálice passasse dele e que Deus desviasse a profecia. No entanto, a importância da profecia superou seus desejos e ele rapidamente voltou a dizer que os desejos do Pai deveriam ser cumpridos. Portanto, a traição de Judas a Jesus era uma necessidade. Isso coloca em dúvida o papel do livre-arbítrio e da predestinação nas ações de Judas. Na verdade, como a traição de Jesus por um de seus discípulos já estava pré-determinada, já é bem difícil culpar quem traiu Jesus. Por quê? Porque não agiam por vontade própria. O caminho de suas vidas já estava predeterminado. Portanto, é difícil atribuir as ações de Judas à sua própria vontade, já que era a vontade do Pai. Como Jesus mesmo disse em Getsêmani, Judas era apenas a ferramenta. O acontecimento já havia sido predeterminado muito antes de Judas nascer. O argumento dos teólogos contra o livre-arbítrio de Judas. Um argumento dos teólogos contra o problema do livre-arbítrio de Judas. Diante de um futuro predestinado, foi assim que Judas se deixou usar a partir dos relatos dos evangelhos sinóticos. Desde o começo, ele foi descrito como um homem de maneiras impuras. Ele roubou do caixa todos os dias e permitiu que o diabo entrasse e o usasse. Embora Jesus estivesse predestinado a morrer pelo bem da humanidade, a profecia não incluía Judas. Judas apenas se deixou usar. Outras facções que rejeitaram esse argumento disseram que ele ainda trairia Jesus, independentemente do comportamento de Judas. A existência de Judas era canônica. Ele seria conhecido como o homem que traiu seu mestre. Ele se suicidou por culpa. E ele seria para sempre o exemplo principal e perfeito de como é a traição. Traição. Assim seria como Judas é retratado nos tempos modernos. Judas se tornou um nome sinônimo de traição. Na cultura pop, o nome Judas se refere a uma pessoa que trai outra, enquanto que Messias conota aquele que veio para resgatar um grupo de pessoas da opressão. Por exemplo, o filme aclamado pela crítica Judas e o Messias Negro fera uma alusão aos acontecimentos da Bíblia. Retrata como o amigo de confiança de uma pessoa traiu por seus ganhos e também por uma mudança de perspectiva. Assim, no arco da história, Judas representa o amigo que cometeu o ato de traição, e o Messias Negro foi quem liderou uma raça oprimida para fazer sua voz ser ouvida. No entanto, os trabalhos acadêmicos trouxeram novas perspectivas sobre as ações de Judas. Alguns filmes seguem as ações de Judas e oferecem perspectivas diferentes do cânone. Nos últimos tempos, teólogos e estudiosos religiosos têm dado novas interpretações ao papel de Judas no cristianismo. E o absolveram de parte da culpa que carregou desde os acontecimentos de Getsêmani. Desde a descoberta do livro gnóstico de Judas, algumas obras foram dedicadas. Para entender a perspectiva de Judas, do seu tempo com Cristo e suas ações. Alguns argumentaram que Judas era uma necessidade para o cristianismo e que sua traição estava predestinada. Como resultado, pouco pôde ter feito para evitar isso.
Jesus morreu com a dor mais dolorosa que alguém já teve. Para simbolizar seu amor pela humanidade, seu discípulo, Judas Iscariotes, teve um papel fundamental na morte e crucificação de Jesus Cristo. Porque sem ele, a profecia da morte e ressurreição de Jesus não se cumpriria. O passo sacrificial sobre o qual se baseou o cristianismo foi possível graças à traição de Judas. Os cristãos acreditam que a morte de Jesus foi crucial para restaurar a relação da humanidade com Deus. Através da morte de Jesus e sua posterior ressurreição, acredita-se que as pessoas se reúnem com Deus e recebem nova alegria, poder e vida eterna. Considera-se que a crucificação de Jesus e sua ressurreição restauram o acesso a uma experiência vibrante da presença. O amor, a graça e a segurança da vida eterna de Deus. Os relatos da crucificação e ressurreição de Jesus fornecem um rico material para a análise cristológica, desde os evangelhos canônicos até as epístolas paulinas. Na Cristologia do Agente de Johannes, a submissão de Jesus à crucificação vê-se como um sacrifício feito como agente ou servo de Deus, que, no fim das contas, leva à vitória. Essa compreensão se baseia no tema salvífico do Evangelho de Judas, particularmente destacado em Judas 1h29, com a proclamação de Judas Batista de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Um aspecto vital da cristologia apresentada nos Atos dos Apóstolos é a afirmação de que a morte de Jesus por crucificação ocorreu de acordo com a presença e o plano de Deus. Atos 223 enfatiza que a crucificação de Jesus, mesmo nas mãos de indivíduos sem lei, foi parte do plano predeterminado de Deus. A morte e ressurreição de Jesus servem como elementos fundamentais para diversas interpretações teológicas sobre como a salvação é concedida à humanidade. Segundo a visão da expiação substitutiva, a morte de Jesus é essencial. Jesus se sacrificou voluntariamente como um ato de perfeita obediência e um sacrifício de amor que agradou a Deus. Pelo contrário, a teoria da expiação da influência moral se concentra mais no conteúdo moral dos ensinamentos de Jesus e considera a morte de Jesus como um martírio. Desde a Idade Média, houve conflitos entre esses dois pontos de vista dentro do cristianismo ocidental. Os protestantes evangélicos costumam sustentar uma visão substitutiva, particularmente a teoria da substituição penal. Os protestantes liberais costumam rejeitar a expiação substitutiva, favorecendo a teoria da expiação da influência moral. Ambos os pontos de vista são populares dentro da Igreja Católica Romana. Com a doutrina da satisfação incorporada à ideia de penitência na tradição católica romana. Essa visão da expiação se equilibra com o dever dos católicos romanos de realizar atos de reparação a Jesus Cristo, que, na encíclica Miserentissimus Redemptor, do Papa Pio II, 10, foram definidos como algum tipo de compensação que deve ser paga pelo dano relacionado aos sofrimentos de Jesus. O Papa João Paulo II se referiu a esses atos de reparação como esforço incessante por estar ao lado das intermináveis cruzes nas quais o Filho de Deus continua sendo crucificado. Entre os cristãos ortodoxos orientais, outra visão padrão é a de Cristo Vitória. Esse ponto de vista sustenta que Deus enviou Jesus para derrotar a morte e Satanás. O que você acha dessa revelação?